Parabéns, você está testemunhando a história da TV sendo feita na sua frente e eu digo isso por dois motivos. O primeiro é que acabou de estrear a segunda temporada de Ruptura, que acredito eu é uma das melhores séries de todos os tempos, que vai ser discutida daqui a anos e anos, assim como Lost foi para uma geração passada. E você também está testemunhando a história porque esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou o Risselli, que eu vou sempre falar sobre filmes e séries com um temperinho mineiro. Eu preciso dizer que esse vídeo vai ter spoilers tanto da primeira temporada quanto do primeiro episódio da segunda temporada, beleza? Vou falar inclusive sobre aquele final insano do episódio que tá tirando meu sono. Sério, o que foi aquilo? Quase 3 anos se passaram, então talvez você não lembre de tudo que aconteceu na primeira temporada. O início do novo episódio até tem um resuminho ali de 3 minutos, mas ele também não conta muita coisa. Mas você deve lembrar pelo menos do finalzinho da primeira temporada, que teve um gancho desgramento. Talvez eu tenha tido uma crise de ansiedade. Os internos, como são chamados os funcionários da Lumon, se revoltam depois de ler aquele livro de autoajuda do cunhado do Mark. Então eles criam um plano para assumir o lugar por um tempo dos externos lá fora, para conhecerem o mundo externo e avisar as pessoas dos maus tratos, das torturas que eles sofrem dentro da Lumon. Esse plano dá certo, eles ficam ali por alguns minutos lá fora, né, mas eles descobrem algumas verdades chocantes. O Mark, por exemplo, descobre que a esposa do seu externo, que até então estava morta, é na verdade a senhora Casey, a psicóloga da Lumon que trabalha com eles. Até por isso a temporada termina com ele gritando para a irmã dele "She's alive", né, que significa ela tá viva. That woman is Miss Casey. Já o Irving descobre que o seu externo é um cara solitário, ele descobre o endereço do Burt, que é o crush dele lá de dentro da Lumon, e vai até a casa dele, bate na porta do Burt, mesmo vendo que no mundo externo ele já tem um companheiro, só que ele se aposentou na Lumon, então talvez ele não vai ter outra oportunidade de conversar com o cara, mas infelizmente não dá tempo dele conversar com o Burt. Já ela explode as nossas mentes porque a gente descobre que ela, na verdade, lá fora é a Helena Egan, herdeira da Lumon. Ela é filha do atual CEO e neta do fundador. Ela decidiu fazer a ruptura meio que por conta própria para se tornar uma grande garota propaganda do procedimento, também para provar o quanto ela acredita na ruptura. E a temporada acaba logo quando o Miltic consegue desativar essa estadia dos externos e a gente não sabe o que aconteceu com eles. Esse gancho final foi tão forte que eu lembro de ter terminado de assistir em pé, parece que eu tava dando ali um mini infarto. E agora, quase 3 anos depois, a espera acabou, a ruptura tá de volta e temos um novo episódio. Eu não sei vocês, mas eu já tô completamente rupturado, ou seria rupturizado. O novo episódio começa exatamente onde o anterior parou, mas não é necessariamente uma continuação direta. Ficou confuso? Porque os internos foram desativados, então o Mark ele acorda já no elevador da Lumon, ou seja, ele retornou para o trabalho, mas a última memória que ele tem era de descobrir que a sua externa estava viva, então ele já sai desesperado pelos corredores da Lumon, que mais parece um labirinto, num plano de sequência absurdamente bem feito. Tem ali umas técnicas, uns cortes invisíveis, mas a sensação que a gente tem ainda é de um plano sequência extremamente bem feito. O Mark corre para encontrar a sala de wellness, de bem-estar, que é onde a senhora Casey ficava, só que essa sala não existe mais do jeito que ele conhecia. E no primeiro momento ele também não encontra os seus colegas, já que ele chega na sala de refinamento de macrodados e tem 3 novos funcionários lá, além de uma funcionária criança. Isso é muito bizarro. E essa é uma das marcas registradas de ruptura, né? Eles misturam uma situação que a gente se identifica muito, que é o ambiente de trabalho, diferente do ambiente de casa, com algumas coisas visuais, alguns outros elementos bizarros, meio dissonantes daquela realidade, que deixam a gente intrigado para entender melhor como que é aquele universo. Inclusive, durante uma dinâmica de grupo ali, o Ben Stiller, que é o diretor da maioria dos episódios da série, já aluga um triplex na nossa mente. Sim, o comediante Ben Stiller, que também fez o ótimo filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Ele está diretamente envolvido na série Ruptura. Mas enfim, enquanto o Mark vai responder uma coisa para a senhora Huang, ele está se lembrando e olhando para ela ao mesmo tempo, e vem um flash da Gemma, da senhorita Casey, aquela foto que eles estão casados. E aí vem a dúvida, será que ele estava pensando numa resposta e aí veio essa memória? Ou será que essa memória veio quando ele olhou para a senhora Huang, que é a menininha? Essa simples dúvida já alimenta algumas teorias que estão rolando por aí de que a senhorita Huang é uma espécie de clone ou de versão mais jovem
da Gemma, da senhorita Casey. Mas também pode ser só a equipe da série plantando pistas falsas na nossa mente. A gente descobre também que agora o Milt, que é o novo chefe, já que a senhora Cobel foi demitida. Esse personagem, o ator, são ótimos, né? Porque ele carrega um sorriso inabalável no rosto, ele parece gentil, mas ao mesmo tempo ele é muito ameaçador. Ele vira a chavinha de uma hora para outra e a gente nunca sabe o que ele realmente está pensando. E já dá pra ver também que um dos arcos do Miltic nessa temporada vai ser ele tentando se provar e ganhar respeito como esse líder, como essa autoridade. Só que nesse primeiro episódio ele não consegue, seja porque no computador dele ainda tá escrito Senhora Cobel e por mais que ele peça, o conselho não altera isso, ou seja porque o Mark simplesmente cagou pra autoridade dele, invadiu a sala dele, pegou um radinho e tentou mandar uma mensagem pro conselho falando que queria os amigos dele de volta. Hello, is anyone there? Is the board on? E aparentemente deu certo, porque depois de um tempo os amigos voltam. Então isso prova que mesmo o Miltic tendo um cargo de chefia, a Lumon trata ele como só mais um. Ainda segundo o Miltic, já passaram 5 meses desde o dia que os internos fugiram. Não sei qual que é o termo certo pra falar. E eles ficaram muito famosos, só que o episódio não mostra nada disso, já que ele se passa todo dentro do escritório da Lumon. Então fica aquele desespero, aquela curiosidade pra gente ver o que aconteceu no mundo externo, mas isso só vai ser mostrado no segundo episódio. Sério, é muita crueldade, viu? E também fica uma história meio mal contada, porque o Miltic mostra um jornal pro Mark com uma foto deles desfilando ali num carro aberto para mostrar que eles ficaram famosos. Só que na foto eles estão desfilando num carro presidencial, desses que são usados em cerimônias de posse, de visita. Enfim, tem algum trem estranho nessa foto, ela parece fake. Depois de um tempo o Mark reencontra os amigos, eles contam pro outro o que cada um viu lá no mundo externo, só que nem todo mundo fala a verdade. A Ellie inventa uma historinha pra boi dormir, ela não conta que na verdade ela é a herdeira da Lumon, e a gente se pergunta se ela fez isso por vergonha de contar pra eles quem ela é lá fora e perder a confiança dos colegas, talvez. Se ela tá matutando algum plano secreto, ou se de repente é a Helena que tá lá infiltrada dentro da Lumon e se passando pela Ellie. Fica aí o questionamento. O que vocês acham que aconteceu com ela? Por que vocês acham que ela mentiu? O Irving, por sua vez, está profundamente deprê, já que o Burt se aposentou e ele tá se sentindo meio viúvo, talvez. Até por isso o Irving quer se demitir, isso gera uma reflexão na gente se essa atitude seria uma espécie de do interno dele. O Miltic deixa eles livres para quem quiser se demitir até o final do dia, mas quando a esmola é demais, o Santos confia, né? Porque tudo indica que pedir demissão, no caso dos internos, é acabar com a própria vida. Porque vale a gente lembrar que, a partir do momento em que eles optaram por passar pela ruptura, eles se tornaram duas consciências diferentes em um só corpo. Então, em mais um momento filosófico que a série gera, dá pra gente fazer uma analogia com essa falsa sensação de livre-arbítrio do mundo corporativo. Você pode até se demitir, mas assim, isso vai ser bom pra quem? Você vai perder seu ganha-pão, alguém vai ocupar o seu lugar, a empresa vai continuar rodando normalmente. E tem mais, o que eu sei fazer da minha vida além desse trabalho? Quais são as outras partes de mim? Eu me reconheço além do meu trabalho? A solução para essa relação indissociável entre a vida pessoal e a vida profissional poderia ser a ruptura. A Lumon até vende que é isso, mas na verdade a ruptura cria outro problema. Uma nova consciência independente que só conhece o trabalho, que vai se sentindo escravizada aos poucos. Porque a vida desses internos literalmente só existe se eles continuarem trabalhando para a Lumon. Essa reflexão constante é uma das belezas de ruptura, pelo menos para mim. É algo que vai muito além de todos os mistérios que a série guarda, que também são muito interessantes. Mas voltando pro episódio, que a gente chega na parte mais engraçada. Miltic chama eles para ir para a sala de descanso, a temida break room, onde eles eram torturados, castigados, enfim. Só que essa sala tá repaginada, tá mais colorida, e ele chama eles para mostrar um novo vídeo institucional da Lumon, que vai ser mostrado para todos os novos funcionários. Esse vídeo é uma animação que mostra uma história chamada A Revolta dos Macrodados, ou algo assim, narrando aquele dia em que os internos fugiram e tratando eles meio que como funcionários revolucionários que mudaram tudo na empresa. Quase heróis. Fazendo outra analogia com o mundo real, isso é a Lumon tentando fazer um rebranding, ou seja, mudando seus valores, mudando a comunicação da sua marca, vendendo
vendendo um discurso de mais bem-estar para os funcionários, trazendo novos lanchinhos, novos momentos de descompressão, novos benefícios. É claro que isso é muito esquisito, porque tanto eles quanto a gente esperava punições severas depois do grave ato ali de insubordinação que eles cometeram. Então fica aquela pulga atrás da orelha do porquê eles estão passando a mão na cabeça dos funcionários. Será que lá fora a Lumon vendeu um discurso de desconstrução, de atualização e agora precisa que eles continuem trabalhando lá para sustentar esse discurso? Vamos combinar que tá bom demais para ser verdade esse tratamento que eles estão recebendo. Com certeza tem algum caroço nesse angu, mas o fato é que eles decidem continuar trabalhando na Lumon, tanto pela sobrevivência quanto também para investigar o que de fato eles fazem lá e o que aconteceu com a senhora Casey. Falando nela, a última cena do episódio dura só um segundo, mas é a mais impactante. O Mark começa a refinar macrodados e aparece uma tela com a imagem da senhora Casey e várias informações em volta, incluindo a porcentagem de macrodados que o Mark já conseguiu refinar. What the f... Se você congelar a imagem, dá pra ver algumas informações como os sinais vitais, provavelmente dela, um desenho misterioso e o título Cold Harbor, que é o nome do projeto que o Mark tá trabalhando agora no refinamento ali no computador dele. Ou seja, quando ele concluir esse projeto que tá 68% concluído, algo deve acontecer com a senhora Casey. Eu não sei o que é, mas já tem várias teorias rolando na internet. Teoria é uma coisa que eu não gosto muito de ficar lendo, de ficar criando, mas para fazer esse vídeo e para sanar a curiosidade de vocês, eu dei uma pesquisada, vou trazer algumas coisas interessantes que eu achei. Tem quem acha que essa atividade de refinar macrodados é na verdade uma experiência para alterar a personalidade e o humor das pessoas. Porque na filosofia do fundador, as pessoas têm 4 temperamentos: alegria, angústia, medo e malícia. E as 4 caixinhas que o Mark joga os dados que ele refina tem as iniciais de cada um desses temperamentos, então isso deve ter alguma relação que a gente ainda não sabe. Talvez os refinadores estão alterando o DNA ou o humor dos rupturados que tem o chip na cabeça, né? Outra teoria forte é que, na verdade, eles estão tentando sequenciar o DNA do fundador, porque a série tem essa coisa de ressurreição, de imortalidade, de culto à personalidade do fundador. Então, será que a Lumon tá tentando trazer ele de volta à vida? Sério, eu vou parar por aqui, porque são muitas teorias, uma mais louca do que a outra, mas na hora certa eu acredito que a gente vai descobrir juntos, porque eu tenho fé que você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação pra gente conversar mais sobre essa série maravilhosamente maluca. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, eu não planejava vir pra cá agora, né? Eu crio conteúdo lá no TikTok, no Instagram já faz alguns anos, mas veio uma vontade ardente aqui no meu coração de falar sobre Ruptura, que é a minha série favorita da atualidade. Então, por favor, me conta aqui o que você achou desse primeiro episódio, o que você achou desse primeiro vídeo também nos comentários. Bora conversar. Um beijo e um queijo.